Aleluia, meu irmão! E o Vasco voltou a vencer depois de um longo e tenebroso inverno. A vitória veio diante do Cuiabá, fez o time respirar, ficar vivo nessa luta contra o rebaixamento. Foi difícil? Foi difícil. Tecnicamente o time voltou a apresentar os mesmos erros, mas neste momento, meus amigos, o mais importante são os 3 pontos para dar uma aliviada no ambiente que estava carregadíssimo. Vem um alívio temporário, é verdade, e agora fica a expectativa, né, do que está por vir. Novo técnico, reforços, anúncios, enfim. Certo é que no próximo domingo o time terá uma parada indigesta contra o atual líder do campeonato, o Botafogo, e vai ter que mostrar em campo essa superação. Caso contrário, tudo volta a estaca zero. Nesse boletim de hoje a gente vai repercutir aqui essa vitória, falar do técnico interino William Batista, que conseguiu mexer com os brilhos dos jogadores e trazer informações sobre a busca do Vasco, né, por um novo treinador. Portanto, dedo nesse like desde já, compartilhe o conteúdo do amigo e vem comigo nessa. Bom, e o torcedor do Vasco voltou a sorrir no Brasileirão. A vitória de ontem diante do Cuiabá trouxe um alívio não só aos jogadores, mas aos torcedores, né, que estavam totalmente sem esperança de dias melhores na colina histórica. É bem verdade que o time segue na zona de rebaixamento, mas a rodada em si foi boa para o Vasco, né? Todos os seus adversários diretos perderam e o clube assim conseguiu chegar aos 9 pontos e ficar a 3 do primeiro time fora do Z4, o próprio Cuiabá. Porém, essa caminhada não vai ser fácil, viu? Domingo já tem logo de cara o Botafogo, atual líder da competição, e na casa deles. Enfim, o Vasco vai ter que se superar, melhorar muito para poder manter, né, uma chama acesa. Os 3 pontos conquistados de maneira alguma invalida a atuação ruim do time, né? Mesmo mostrando um futebol com mais triangulações e menos cruzamentos para a área, como era a marca registrada do Barbieri, a equipe ainda mostrou assim uma péssima organização ofensiva e uma certa pobreza na criação. Aquele pênalti, né, do Jair salvou a pátria, é verdade, né? O jogo tinha tudo para caminhar para o empate, que seria um desastre completo. O ponto positivo da partida foi a atuação do técnico interino, né, o William Batista, que jogou junto com o time, gritava, gesticulava, tentou passar para dentro do campo, né, mais entrega aos seus jogadores, inclusive os atletas após a partida, né, elogiaram o técnico, dizendo que ele passou uma energia positiva para eles e colocando o astral lá em cima. E isso tem uma explicação, meus amigos. O William fez uma pré-eleição, né, por lá, tentando mexer com o psicológico dos jogadores, né, que estavam abalados. Colocou, inclusive, um vídeo motivacional, né, do saudoso piloto Ayrton Senna, e ao que parece, isso deu uma injeção de ânimo aos atletas que estavam nitidamente cabisbaixos após aquele desastre da última partida. De qualquer forma, é preciso pés no chão, né? O Vasco ainda está longe do ideal. Venceu, claro, deu um passo importante para tentar buscar uma recuperação na tabela, mas é evidente que ainda falta muito. Só uma sequência de vitórias mesmo para tentar injetar mais confiança, né, e esperança nesse caminho. Para vocês terem noção de como esse elenco foi mal construído, basta ver que a garotada continua carregando todo esse peso, né, da responsabilidade. Ontem a média da idade do time foi de 24 anos. Foram lacunas deixadas e decisões erradas. E demoradas, né, que estão custando caro ao Vasco. Essa questão do técnico é um exemplo, né? Hoje o Vasco podia estar com um treinador novo, né? Tá com ele há mais tempo, moldando a sua equipe, construindo ideias. E agora vai ter aí que contratar um cara sem tempo para treinar, trocando o pneu com o carro andando. Sobre o jovem William Batista, técnico de 30 anos, que assumiu esse rojão aí no profissional, tenho que parabenizá-lo, claro, né? Mas é bom a gente também não misturar as coisas, né? Não é porque venceu que, olha, tem que ser efetivado, o cara é um bruxo, ou melhor, enfim, já havia aí alguns torcedores meio que fazendo uma exaltação muito grande ao técnico. A gente já teve exemplos aí com o próprio Emílio Faro na Série B, né? Começou bem, depois você viu o que aconteceu. A coisa não é bem assim, né? Óbvio que o trabalho dele para esse jogo foi muito interessante. Conseguiu mexer com os brilhos dos jogadores, mas daí já ser um técnico de um time da Série A, de um Vasco precisando de uma sequência de vitórias, né, e segurar esse rojão há uma distância, né? Eu acho que tem que prezar pela experiência. E ao que tudo indica, ele será o técnico contra o Botafogo. Pois a gente já está na terça-feira, o clube segue analisando os treinadores, não há nenhum avanço por nomes, né? E o próprio treinador já disse na coletiva que vai começar a partir de hoje, né, a se debruçar, a estudar o Botafogo,
dando a entender que até domingo ele segue à frente do Vasco. Bom, e por falar em treinadores, como eu falei, a situação é de incerteza, né? Foram falados aí muitos nomes, chutados alguns inclusive, e até agora só análise e muita avaliação. No vídeo anterior eu já tinha até falado dessa situação do gringo, o Ramon Dias. Expliquei que não tinha nada concreto, né? Era puramente um contato por intermediário junto ao staff. Intermediário, galera, é aquele cara que mesmo sem um clube saber, procura o jogador, procura o treinador e fala em nome do clube, né? Para tentar colocar esse profissional por lá, nessa equipe. Por isso, está rolando aí esse desencontro de informações sobre se o Vasco fez proposta ou não por aquele técnico. Por isso, há essa incertezas, né, nessa situação. Mas também há uma certeza. O Vasco segue atrás de um cara que tenha entendimento do futebol brasileiro. Isso eu tinha falado aqui. Seja gringo ou não, que tenha trabalhado por aqui. Essa é uma premissa básica, pois colocar alguém nesse atual momento sem conhecer o elenco, nível de competição, pode jogar contra, na visão dos dirigentes. Nesse sentido, os brasileiros acabam levando vantagem, né? Já que poucos são os estrangeiros disponíveis que preenchem aí esse quesito, né? Tem o Diego Aguirre, que eu já falei, mas ele está muito bem no Olímpia. O próprio empresário do jogador, com quem eu conversei semana passada, disse que no momento ele está pensando lá na Libertadores, onde faz a melhor campanha da competição. Fora ele, no mercado assim, um nome assim disponível nesse momento, não me recordo. E por aqui, o nome do Rogério Ceni, né, acaba se sobressaindo sobre os demais. Ontem, realmente é um nome que surgiu aí, ganhou pontos, digamos assim, né? Porque ele é bem visto internamente. Mas a informação que tive aqui, né, não foi assim aberta uma negociação. Estão avaliando os prós e contras, né, para chegar aí a uma definição. Até porque um novo erro pode ser fatal. Mas é um treinador que conhece o cenário brasileiro, né, tem currículo, experiência dentro e fora de campo. Inclusive conhece o Léo Pelé, com quem comandou no São Paulo. Isso pode pesar, em que pese ele ter entrado aí com alguns atritos aí, né, em rota de colisão com alguns jogadores dos clubes por onde passou. Mas é isso, por hora a situação de muita especulação e pouca definição. Bom, para a gente encerrar esse boletim de hoje, ontem o jornalista Jorge Nicola, ele deu uma informação, né, de que o Vasco estaria devendo cerca de 300 mil reais ao Náutico pela contratação do Matheus Cocão, né, hoje conhecido como Matheus Ribeiro. E eu fui atrás, galera, até para saber se consegui alguma confirmação, né, ou mais detalhes. E eu, lógico, fui ouvir o outro lado, o Náutico, né? O clube que, digamos assim, estaria para receber do Vasco. Falei com o diretor de futebol, Rodolfo Moreira, e está confirmada a informação, viu? Ele me disse que esses 300 mil reais são referentes ao empréstimo do jogador até abril de 2024. E durante o contrato ou ao final desse período, o Vasco teria a opção de compra num valor fixado e que ainda não recebeu esse valor acordado pelo empréstimo. Mais um pepino econômico aí para o Vasco SAF resolver, né? Já que andou atrasando aí também algumas parcelas do zagueiro Léo, junto ao São Paulo, do Capasso lá na Argentina e do Pitão aqui no Corinthians. Mas a informação é essa. Bom, galera, estou encerrando esse boletim de hoje, espero que vocês tenham gostado, mas com certeza a gente deve ter aí muitas novidades aí ainda nessa semana, né? O próprio Serginho, o atacante, e o Maicon, o zagueiro, estava assistindo ao jogo ontem e eu acredito que devam ser aí anunciados nesta semana. Eles devem ter deixado a poeira baixar aí para anunciar os jogadores, mas lógico, a prioridade hoje é a contratação de um treinador e com ele depois os reforços aí de peso, né, prometidos. Vamos aguardar. Um grande abraço e até a próxima!